Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa Santa Missa. Quero acolher a cada um de vocês que reza conosco essa missa, reza conosco nesse dia, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de todos. Nós temos algumas intenções pessoais e particulares para esta noite. Queremos rezar essa Santa Missa em sufrágio da alma de José Hamilton de Souza, também em sufrágio da alma de Rita Maria de Alencar e pela alma de Diva Giardovani Montavani, e também sufrágio da alma do Vilmar, também falecido, da comunidade Santo Oscar Romero, pedindo a graça de Deus, do Divino Espírito Santo, que Deus possa estender conforto e esperança à família desses nossos irmãos e irmãs, mas que eles possam se encontrar no céu junto ao trono do Todo-Poderoso. Caríssimos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas e vamos pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, te darei minha vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança dos meus pais. Acabe voltou para casa, aborrecido e irritado, por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse: por que estás tristes e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então
Sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real e enviou-as aos cidadãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram 2 homens perversos, sentaram-lhe diante dele e testemunharam contra Nabote, diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos meditar o Salmo 5, que diz assim: atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Cantemos juntos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Mais uma vez. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Cantemos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestai o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei
agora vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos, uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs. Mais uma vez eu quero saudar a todos. Quero acolher e saudar a família do Vilmar. Quero saudar e acolher também a família do José Hamilton, da Rita Maria Alencar e também da Diva Montovani. Que Deus possa conceder a esses nossos irmãos descanso eterno, mas com muita alegria e fé, nós nos colocamos aqui nesta noite para rezarmos, além de sufrágio da alma desses irmãos, rezarmos pela família, para que a família possa sentir sempre a presença do Espírito Santo de Deus, para que a família, estas famílias, possam ser confortadas pela ação de Deus. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite nos mostra a perversidade do coração orgulhoso e egoísta do ser humano. A palavra de Deus nos mostra que o homem, o ser humano, ele tem o coração primeiramente voltado a Deus. A natureza humana, ela é perfeita. Deus, quando cria o homem, diz que a obra da sua criação é perfeita. Tudo era bom. Portanto, nós temos que redescobrir aquilo que nos diz a doutrina católica. A doutrina católica nos ensina que a humanidade, na sua essência, na sua natureza, no seu princípio, ela é boa. Ela é algo divino, porque fomos criados pelas mãos de Deus. Na nossa essência nós temos Deus. Mas ao longo do caminho, ao longo das nossas andanças desse mundo, toda a humanidade sofreu com o pecado e as consequências do pecado. E uma das consequências do pecado que gera muitos outros pecados em nós é a prepotência, a ambição, a vaidade. Pecados que estão ligados ao ego da pessoa, ao ser da pessoa, à identidade da pessoa. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós deixamos que o nosso ego controle a nossa consciência. Por muitas vezes nós deixamos que o nosso orgulho, ou as nossas prepotências, ou talvez o nosso egoísmo ou egocentrismo tomem conta de uma característica total de nossa personalidade, de nossa humanidade. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, se não tomarmos cuidado, é possível que também em nós, entre nós,
homens e mulheres que ouvimos a palavra de Deus, entre os ministros, entre os padres, entre os cristãos, se não cuidarmos, é muito fácil cairmos nos pecados do ego, cairmos nas garras dos frutos que os primeiros pecados trouxeram ao nosso ser. No entanto, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos traz no Evangelho uma maneira nova de vermos a vida. Uma maneira mais consciente e, mais do que isso, uma maneira mais fraterna de ver a vida. Uma maneira mais de amor, de piedade e misericórdia de viver a vida. A primeira leitura é uma primeira leitura muito forte, uma primeira leitura, inclusive, a gente fica meio preocupado com o que vai acontecer. Nós vamos olhando, à medida da semana, todas as questões próprias desta tentativa de compra de um terreno, onde Acabe, rei da Samaria, vai falar a Nabote para comprar uma vinha. Tentativa de compra de terra. E Nabote diz não ao rei da Samaria, não ao rei Acabe. E o rei se entristece, o rei se enche de tristeza. E o rei aqui, se formos levar ao pé da letra de alguns sintomas psicológicos, o rei traz aqui alguns sintomas de depressão. Fica deitado, não quer saber de nada, não quer saber mais de comer, não quer saber mais de viver, fica fechado no seu orgulho ferido por não ter comprado, não ter adquirido, não ter conseguido fazer a sua compra. E nós, ao mesmo tempo, vemos a esposa de Acabe, Jezabel, vendo o seu esposo, o rei, sofrendo a tristeza, a amargura, sofrendo o não que recebeu, ela então toma uma iniciativa. Ela vai vingar. Ela vai se vingar de Nabote, para que Nabote seja morto e seu esposo, o esposo de Jezabel, Acabe, consiga ganhar a terra, comprar a terra ou herdar a terra que ele queria comprar. Então, queridos irmãos e irmãs, nessa primeira leitura a gente passa a conhecer como o coração humano pode sofrer com relação das dificuldades que a vida apresenta. A primeira grande dificuldade apresentada pela vida de Acabe foi o não. Aceitar os nãos, aceitar as dificuldades, aceitar as provações, as dificuldades da vida, enfrentar as situações. Interessante, queridos, que Acabe fez uma proposta, e uma proposta generosa. Ou eu te dou parte de uma vinha minha, ou eu te dou em dinheiro, mas eu gostaria de ter a sua vinha. Essa proposta pode ter várias motivações. Podem ter motivações pessoais, pode ter motivação financeira, pode ter uma motivação de ambição. Mas o mais interessante é como Acabe responde ao não sofrido. Como Acabe responde à frustração sofrida. E a primeira ideia que o texto sagrado nos propõe é que Acabe fica desconcertado diante do não. Acabe fica perdido diante do não. Há um ditado, queridos irmãos e irmãs, aqui no Brasil, que nós usamos até para motivação. Quando nós queremos pedir alguma coisa, a gente fala, olha, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. O não eu consigo com mais facilidade. E muitas pessoas pegam esse trecho, pegam esse jargão popular para incentivar a sua caminhada. Outros não são capazes de dar continuidade à sua vida por conta do não que a vida lhe ofereceu. Nós primeiro eu gostaria de pedir nesta noite a Deus, nosso Senhor, que nos dê força para, diante do não que a gente possa encontrar ao longo da nossa vida, nós olharmos também o não como projeto divino, também o não como resposta de Deus. Às vezes nós queremos pedir sempre algo
ou fazer planos humanos, planos sem Deus, e quando nós nos frustramos, o ego tenta se sobressair, ou na depressão, na quietude, no silêncio, já não quero mais comer, diz a primeira leitura de hoje. Acabe já não queria mais se alimentar, Acabe dormia, ficava com o rosto virado para a parede, ao ponto da sua esposa dizer: esta é uma atitude de rei? E se a gente pode, queridos irmãos e irmãs, pelo menos essa frase de Jezabel usarmos como algo bom, nós precisamos também ouvir isso. Será que tais atitudes de mornidão espiritual, de mornidão afetiva, de uma atitude de uma quietude exacerbada, será que é uma atitude de um cristão que conhece a palavra de Deus e que tem fé, que conhece os desígnios e os propósitos de Deus? Portanto, se posso usar da palavra de Jezabel nesta noite para todos nós, eu usaria: levanta-te. Essa não é uma atitude de cristão, ficar acabrunhado, ficar entristecido. Por mais difícil que tenha sido a provação que você tenha passado, por mais difícil que seja a situação que hoje você vive, Deus não te fez para que você ficasse acabrunhada, fechada, sofrendo, já sem gosto de vida, já sem gosto de esperança. Pelo contrário, Deus te faz, queridos irmãos e irmãs, através dessa palavra, Deus dá para o nosso coração a coragem necessária de nos levantarmos, de pormos em pé, para que a vontade do Senhor seja feita. Mas também nós temos que olhar o lado ruim dessa história entre Acabe, Nabote e Jezabel. Jezabel, a primeira palavra de Jezabel foi uma palavra de força, de ânimo, mas ela parte também para o egoísmo. Ela se fecha também para o orgulho e ela começa a sondar com a sua mente um pouco maléfica a morte de Nabote, a morte daquele que não quis vender a vinha para o esposo de Jezabel. E ela premedita a morte de Nabote. Ela escreve cartas como se fosse Acabe, usando o selo real, que era de Acabe e não era dela, e manda escrever, ou melhor, envia essas cartas escritas por ela, para que fizesse um complô e matasse Nabote como um herege, como se ele tivesse feito algo contra Deus e algo contra o rei. O crime com blasfêmia ou algo contra o rei era crime que dava como sentença de morte o apedrejamento nessa época. Por isso que Nabote também foi apedrejado, não só por um pedido de Jezabel, mas porque Jezabel conhecia também da lei, sabia que este crime que supostamente Nabote estava sendo questionado, acusado, sem tê-lo cometido, esse crime levaria ele à morte por apedrejamento. E foi isso que aconteceu. Quando Jezabel toma essa iniciativa, ela está, entre outras coisas, ela está se vingando do não recebido. É aquele tipo de pessoa: já que não deu certo desse jeito, eu vou fazer agora aquilo que é ruim para dar certo. É aquela pessoa que, ao invés de investir com um joelho no chão, ao invés de investir com a palavra de Deus, ao invés de ouvir o não, talvez como um propósito divino, ao invés de se levantar e se colocar à marcha, essa pessoa se enche de uma motivação má, de uma motivação maléfica, de uma motivação que gera morte, e começa a matar Acabe com acusações que terminam na sua prisão e em seu apedrejamento. Muito bem, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui então refletindo esses três personagens, e muitas vezes esses três personagens podem se confundir com algumas atitudes da nossa vida. Nós temos que nesse momento refletir também: será que em alguma vez na vida, será que em algumas ações, será que em algum momento também não fui como Jezabel? A partir do não, eu tomo a iniciativa, eu tomo a força, mas eu tomo para uma atitude contrária? Isso é fácil a gente perceber.
uma das coisas que mais tem acontecido nesses últimos tempos, as dificuldades familiares. O não, talvez, que recebe de uma questão familiar ou de uma pessoa, aquilo que aconteceu dentro de uma situação que poderia te levar à tristeza, você se enche de força, mas muitas vezes, ao invés de fazer o bem a essa pessoa, você quer vingar essa pessoa. Como que se fosse chumbo trocado. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, nós também temos um ditado popular que diz: chumbo trocado não dói, mas dói, machuca, fere a ambos. E esse não é o desígnio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta não é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que, em primeiro lugar, não haja vingança, maledicência, maldade entre nós. Às vezes, queridos irmãos, nós não precisamos ser como Jezabel no sentido de querer matar a pessoa literalmente, mas às vezes a nossa língua faz com que as outras pessoas sejam mortas. O nosso mau pensamento, o nosso mau juízo, o nosso preconceito com algumas ações nos tiram da graça de Deus e fazem com que a gente se torne uma pessoa um pouco mais vingativa. Isso é o Evangelho quem está dizendo. Jesus está dizendo isso no Evangelho. O Evangelho de hoje começa dizendo, Jesus dizendo: olha, lembra-se do que foi dito pelos antigos, ou seja, aquilo que era a regra lá atrás, a lei de Galião, olho por olho, dente por dente. É uma lei de vingança. Se uma pessoa me ferir o olho, eu tenho um jeito de ferir o olho dela. Se uma pessoa feriu uma perna minha, eu tenho o direito de ferir uma perna dela. Os direitos iguais seriam esses. Se uma pessoa me fere, eu tenho o direito de feri-la também. E a gente pode fazer uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito séria. Aonde mora o perdão nesta lei? Na lei do olho por olho, dente por dente, onde está a misericórdia? Onde está o perdão, o amor, o respeito? Onde está o mandamento do Senhor? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe. Portanto, queridos irmãos e irmãs, para nós que meditamos o Evangelho, para nós que queremos viver o Evangelho, uma das primeiras coisas que nós precisamos afastar do nosso coração é a sede de vingança, por menor que seja, por mais boba que seja, por mais simples que seja. Não vamos alimentar em nosso coração, não vamos alimentar no nosso ego um sentimento de vingança. Ah, já que não deu certo para mim, também não quero que dê certo para o outro. Já que não ficou bom desse jeito, também não vai ficar bom daquele jeito. Já que não serviu para mim, também que não quero que sirva para aquela pessoa. Ou já que aquela pessoa fale mal de mim, então eu vou falar mal daquela outra pessoa. Isso eu já ouvi dentro de pessoas católicas. Ah, já que vão falar mal de mim, então eu falo mesmo dos outros. Isso é vingança. Isso é lei de Galião. Olho por olho, dente por dente. E nesses juízos não há misericórdia. Em corações que pensam assim, não há amor de Deus, não há perdão de Deus. Agora, podemos pensar isso com relação à nossa vida em Deus. Se Deus fosse juiz como a lei de Galião, se Deus fosse julgar e fazer com que os nossos atos fossem julgados com essa lei. Ah, já que aquele fulano pecou contra mim, então vou pecar contra ele. Já pensou se Deus fosse assim conosco? O quanto nós seríamos sofredores? O quanto nós já estaremos longe da misericórdia do Senhor? Por isso que Jesus, no Evangelho, mostra que para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós não precisamos viver a vingança. Nós precisamos viver a misericórdia. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, quem diz isso é Jesus. É a lei em pessoa, é a profecia em pessoa. Vamos recordar aquilo que ele disse há dias atrás. Pensam que eu vim abolir a lei e os profetas? Isso aqui era uma lei. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento, ou seja, eu vim dar sentido à lei.
Se estão dizendo que é olho por olho, dente por dente, eu digo o seguinte: não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face esquerda, direita oferece a esquerda também. Se alguém abre um processo para levar tua túnica, dá também um manto. Se alguém te faz caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com essa pessoa. Não vires as costas para quem te pedir emprestado. E tantas outras coisas que o Senhor foi colocando. Ora, queridos irmãos e irmãs, esse processo não é fácil. Esse processo não é algo nato, ou melhor, não é algo fácil para a humanidade. Seria algo nato se formos lembrar da humanidade antes do pecado original. Mas após o pecado original, o olho por olho, dente por dente tem sido muito vivido entre nós. E Jesus não nos pede isso. Esses dias eu conversava, atendendo algumas confissões, e dizia para uma penitente: olha, os pecados eles são vencidos com a graça de Deus, mas também com a ajuda de virtudes divinas. Então vamos pedir as virtudes para vencer o pecado. Então, se alguém me dar um tapa na face direita, ao invés de eu levantar a ira, ao invés de eu levantar a raiva, ou ao invés de também dar outra tapa, ou mais do que o tapa, eu ofereço a esquerda para ele. Eu perdoo. Eu falo do amor de Deus. Eu tento ser compreensivo. É claro, queridos irmãos e irmãs, que essa atitude não é fácil. Mas eu digo, ser cristão não é fácil. Merecer o céu não é fácil. Por isso que Jesus disse: esforçai-vos para entrar no caminho estreito, para passar pela porta estreita. Esforçai-vos, há esforço na vida cristã. Tem que ser o esforço merecer o céu. Há quem pense: mas quem faz isso é um bobão, um bocó. Não. Quem não vive pela vingança, mas vive pelo amor, vive os mandamentos de Jesus Cristo. Este é o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus sofreu golpes, cusparadas. Jesus foi coroado de espinhos. Jesus foi posto na sua vergonha, ficou nu diante de todo Israel. Jesus foi crucificado no alto de um monte para que todos que pudessem passar por ali vissem que Jesus era um malfeitor e vissem Jesus sem aparência humana, ensanguentado e nu diante da cruz, envergonhado, humilhado. E o que Deus falou? E o que Jesus falou diante dessa cena? Vou mandar um raio para fulminar todos os meus inimigos? Vou sair desse da cruz e vou mostrar que eu sou Deus? Não. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Que em todos os momentos difíceis, sobretudo quando nós somos acusados, quando nós somos as vítimas da situação, usemos dessa palavra. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. A atitude cristã é não mais viver a lei olho por olho, dente por dente, mas é viver a lei: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sentados ainda, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, vamos colocar sobre o altar do Senhor a nossa vida, de modo particular, rezando em sufrágio da alma de José, em sufrágio da alma da Rita, da Diva, do Valmir, do Vilmar. Vamos pedir que Deus conceda o descanso eterno a esses nossos irmãos. Eu aproveito esse momento para pedir a todos que durante esse momento do ofertório você vá colocando a sua vida também neste pão, neste vinho, nessa patena, neste cálice, apresentando a Deus os teus pedidos, apresentando a Deus a tua caminhada de fé, a
Apresente a Deus o teu coração. Talvez por essa Eucaristia nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, muda meu coração, me faça ter um coração mais manso, me faça ter um coração mais santo, me faça ter um coração que não viva a vingança, mas viva o amor. Vamos colocar todos esses nossos desejos bons do céu nesse altar. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos. Para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelos sacramentos, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odir, os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vilmar, José Hamilton, Rita Maria, Diva Mantovani e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, entre eles Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, irmãos, como nosso Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão espiritual. Eu convido você, se na sua casa, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe, ou se incline para fazer a sua oração pessoal,
nesse momento de comunhão, pedindo a graça de Deus para que o seu coração seja templo do Espírito Santo, para que os frutos da Eucaristia possam chegar também diante de você e da sua família. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar e acolher a todos vocês. É sempre bom podermos estar juntos rezando a Eucaristia. Hoje nós rezamos essa missa em sufrágio da alma do José Hamilton, da Rita Maria e da Diva Montovani e do Vilmar, nosso irmão da comunidade de Santo Oscar Romero. Mas queremos rezar pelas famílias desses nossos irmãos e irmãs que faleceram. Eu tenho certeza que por essa Eucaristia essas famílias foram visitadas. Família da dona Diva Montovani, na nossa região, uma família onde tem uma farmácia. Nós queremos rezar por essa família, a família Montovani, para que Deus possa conceder muita esperança a essa família. Também, de modo particular, a família do Vilmar, Angelita, os seus filhos, o Júnior, todos da comunidade Santo Oscar Romero, que Deus possa também visitar essa família. Também a família do José Hamilton e da Rita Maria, para que Deus possa visitá-los. Dentre eles, de modo particular, a Maria possa também ser cheia da graça de Deus, do Espírito Santo, que os conforte e os dê muita saúde e muita paz, e que esses irmãos mereçam a glória da vida eterna.
E lembrando a todos, logo mais às 20 horas, Santo Terço, e você é convidado a rezar o Santo Terço conosco. Lembremos, família que reza unida, permanece unida. Então, junte você e sua família para rezarmos o terço com o Terço dos Homens hoje às 20 horas, tá bom? Amanhã seguimos as nossas programações normalmente, 18 horas Santa Missa, 20 horas Grupo de Oração. Só quero deixar um aviso para sexta-feira. Na próxima sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus e nós vamos rezar a missa às 19h30. Às 20 horas nós teremos uma programação. Estamos ainda definindo o tema da programação, mas nós estaremos rezando às 18 horas e a missa passa para as 19h30. É uma missa celebrada liturgicamente na igreja, será uma missa solene em festa do coração bondoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E no sábado, continuando nossa programação normal, sábado é o dia do Imaculado Coração de Maria. Na sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus e sábado, Imaculado Coração de Maria. Missa na sexta, às 19h30, missa no sábado, às 11 horas da manhã. A Pascom irá logo mais anunciar todas essas informações em detalhes, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria